Olá, bem-vindas e bem-vindos à aula 3 do curso Família Afinada. E o nosso tema de hoje é insegurança e baixa autoestima. Vamos falar um pouco das causas e como é que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a serem mais seguros e desenvolver melhor aí a autoestima. Vamos lá? Gente, todos nós passamos por situações em que podemos ficar um pouco inseguros. Geralmente são situações que nos expõem de alguma maneira e com os adolescentes não é diferente. Tem várias situações no dia a dia deles que podem gerar certa insegurança. Por exemplo, apresentar um trabalho em grupo na escola, fazer novos amigos, conversar com alguém que é especial ou expressar a opinião numa aula para um grupo, por exemplo. Embora sejam atividades passíveis de gerar certa ansiedade, elas podem estimular também um desafio saudável para esse adolescente. Mas também podem se tornar um problema se ele, ao se deparar com a situação de desafio, paralisar e não fizer o que precisa ser feito devido à enorme insegurança. E essa insegurança, ela pode surgir de uma crença de não ser aceito ou de um sentimento de inadequação ao ambiente ou situação. É preciso que a gente saiba que às vezes um ambiente hostil, seja em casa ou na escola, em que o adolescente sofre críticas, muitas críticas, pode favorecer a geração de insegurança. E às vezes, sem perceber, nós familiares criticamos o tempo todo os adolescentes e eles começam a construir uma autoimagem errada, se sentem meio que um estranho no ninho aí na família. E a autoimagem inadequada contribui para a formação de uma baixa autoestima, porque na adolescência a construção da imagem é muito forte. A gente vai destacar aqui alguns fatores que reforçam a questão da imagem. Primeiro, vivemos numa sociedade rígida em termos de padrões estéticos, especialmente quando a gente fala do corpo. As mídias sociais o tempo todo reforçam esses padrões e quando o adolescente se percebe diferente, começa a se sentir desvalorizado e se autodepreciar. Pode acontecer duas coisas aí. Pode levá-lo a uma tentativa desenfreada de fazer parte, de se ajustar a esse modelo, ou pode levá-lo a um processo depressivo. Outra questão é que os adolescentes têm muita dificuldade de lidar com as inseguranças, desejos e emoções, porque eles não são estimulados a fazer isso. Aliás, nós não somos estimulados a fazer isso porque a nossa cultura estabelece que a gente deve reprimir as nossas emoções. Isso me faz lembrar uma história de um pai muito querido, que é muito amável, inclusive, com os filhos, mas foi uma história que me marcou muito. Ele me contou que ele foi educado, e eu acho que a maioria dos meninos, né, dessas gerações anteriores foi educado dessa forma, né, a resolver as brigas sozinho. Porque se ele apanhasse na rua e chegasse em casa chorando, ele também ia apanhar do pai. E ele acabou replicando essa orientação para o filho e depois ele sentiu uma enorme culpa, porque ele descobriu que o filho estava apanhando na escola todos os dias e não contou nada para ele porque ficou com medo de apanhar em casa também. Essa história me marcou e ela leva a gente à reflexão do nosso papel como pais, porque o nosso papel é de propiciar um ambiente seguro para que os nossos filhos possam compartilhar as inseguranças e os sentimentos com a gente. A adolescência é um período em que os filhos começam a se posicionar e ainda que eles tenham pensamentos e emoções diferentes das nossas, eles precisam se sentir apoiados e valorizados. Então é muito importante a gente ajudar a desenvolver a autoestima desse jovem para que ele realmente seja um adulto capaz de lidar com as emoções e desenvolver a inteligência emocional. E aqui cabe um esclarecimento, tá? Insegurança e baixa autoestima, elas não estão relacionadas à timidez. Existem jovens que têm uma personalidade mais retraída, são mais reservados e não tem nada de mal nisso, gente. É preciso somente que a gente esteja atento, avalie quando isso é parte da personalidade dele ou se existe alguma questão emocional. E mesmo no caso dos adolescentes que são mais extrovertidos, também é importante avaliar esse fator autoestima,
porque de repente eles podem ter algumas atitudes para se adequar a algum modelo que eles acham interessante. Então, nós sugerimos a vocês ampliar os seus sentidos, especialmente a escuta. Passar a elogiar mais, observar aquilo que o seu filho faz de bom, tirar um pouco o foco da crítica. Isso não quer dizer que vocês devam deixar de abordar alguma atitude inadequada, não é o caso, porque faz parte da nossa responsabilidade de pais, desenvolvedores e educadores, tá? A ideia aqui é só ampliar o foco no que o filho de vocês faz bem. E aí o exercício de hoje é justamente para ampliar esse foco. Então o que nós propomos? Que a partir de hoje vocês iniciem um diário de elogios para o seu filho ou filha. Como é que funciona isso? Mas não é elogio banal, elogio sincero. Então, durante o dia, vocês vão verificar, evidentemente no momento em que vocês estão com eles, né? Vocês consigam observar algo que ele fez de bom. Vai lá num caderninho, numa folha, anota para não esquecer e faz um elogio de maneira sincera. Diz exatamente o que você achou que foi bacana que ele fez. Sei lá, olha meu filho, que bom, parabéns, hoje você arrumou o seu quarto, você contribuiu para a casa ficar melhor, ficar mais organizada, é importante, tá? É só um exemplo aqui. Lembre-se que os adolescentes precisam de informações concretas. Aliás, nesse caso, não só os adolescentes, né? Qualquer pessoa, quando você vai elogiar, você tem que dizer o porquê, o que é que foi bacana, o que é que foi importante que ele fez, tá? Então, essa atitude vai contribuir muito para a melhora na autoestima e a segurança dos filhos de vocês. Além disso, é um exercício, como eu falei, para a gente mudar o nosso foco. E segundo a neurociência, em 21 dias, né, consecutivamente nós fizemos esse exercício, o cérebro passa a se habituar e aí automaticamente a gente começa a mudar o foco mesmo. Ok? Topam? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!